amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje é continuidade do tema da multiplicação dos pães que nós vimos na lição passada e que está dentro do contexto de como aproveitar e valorizar a reencarnação. Eu queria fazer uma pequena recordação com vocês para a gente entrar propriamente na lição de hoje. Quando o espírito reencarna e ele já tem condição de colaborar no processo da sua reencarnação, ele colabora com os mentores que estão sempre sobre a égide, a orientação de Jesus. Quando eles, então esses espíritos já podem colaborar no processo da sua reencarnação, eles começam então a fazer o seu planejamento. E nesse planejamento nós escolhemos uma porção de coisas, de situações que vêm nos favorecer para o nosso crescimento espiritual. Toda a reencarnação visa crescimento espiritual, visa evolução. Ninguém reencarna para afundar. Não existe isso. Como também não existe nada de errado nesse planejamento. Esse planejamento é matemático. É uma fórmula matemática, uma fórmula perfeita, que mostra que não há acaso na sua vida. E você recebe então alguns instrumentos que são fundamentais para te ajudar na sua evolução. Primeiro, o corpo físico que a gente recebemos o pai e a mãe, planejamos a instrução que vamos ter, planejamos a nossa profissão, planejamos a nossa esposa, planejamos os filhos e planejamos inclusive a religião que vamos ter. Tudo isso daqui, mais outras coisas que nós planejamos. Nada dessas coisas aparece por acaso na sua vida. Está tudo perfeitamente calculado dentro dessa forma perfeita, com a essência maior do Cristo. Toda a reencarnação na Terra está sob a supervisão de Jesus, porque Ele é o Senhor da Terra. Não tem bagunça. E então tudo isso daqui, todas essas situações, são oportunidades para te ajudar na evolução. Quando você aproveita essas situações, você evolui. E só evolui quando você coloca em prática a lição do amor. Que para o nosso nível, nós apresentamos em três situações claras. A humildade se deve ter, o perdão das ofensas e a caridade irrestrita para com o próximo. Eu quis definir melhor o amor para a gente entender na prática bem o que eu nos quero falar aqui por amor. É aqui que se resume toda a lei e os profetas, quer dizer, toda a Torá, o Pentateuco mosaico e todos os profetas. Ou melhor, resume toda a lei. Está no amor, na prática dessas virtudes. Só assim que se evolui. Tudo isso daqui, o corpo físico que você recebe, o pai, a mãe, o teu lar, a sua religião, são os meios que a vida te proporciona para que você possa colocar em prática o amor e crescer. Agora,
Nós vimos então na lição passada que Jesus manda a gente colocar em prática isso aquilo que a gente recebe. Nós recebemos muita coisa na vida. E aí? Coloque então em prática isso que você recebe. Tudo isso daqui que você recebe são os talentos. Os talentos que a vida te dá. E que nós não podemos agir como aquele homem previdente da parábola dos talentos que enterrou o talento. Repara que quando o Senhor volta, pergunta: o que você fez com o talento? Ah, Senhor, sabendo que você é exigente, eu enterrei. Ele diz: mas sabendo que eu era exigente, por que você não procurou um banqueiro? Talento é uma moeda, né? Valiosíssima. Então, se você sabe que eu era exigente, por que você não procurou um banqueiro? Ou melhor, por que não administrou o seu dinheiro? Se você não tem capacidade, procura quem tem capacidade. Então, apoie os seus talentos, e entre esses talentos você tem algumas coisas que você também recebe, a sua inteligência, você recebe também o dom da sua palavra, da oratória da palavra, né? O dom da simpatia. São tantas coisas que a gente recebe, além disso tudo aqui, que a gente tem que colocar em prática. Não adianta você ter o dom da simpatia e ficar calando, ter o dom da palavra e não divulgar nada para ninguém. Ser inteligente, ser criativo, né? Ter criatividade e não usar sua criatividade em benefício de ninguém. Coloque em prática. Colocar em prática o amor, a caridade, etc, etc. Então, na lição passada, Jesus fala desses talentos que as pessoas têm. Por uma situação bem clara. Haviam 5.000 homens, fora mulheres e as crianças. E eles precisavam comer. Eles estavam com fome. As pessoas estão com fome de tudo. De comida mesmo física, que é mais fácil de ser resolvido. E também estão tem fome, e essa é uma fome muito mais grave, muito mais séria, fome de coisas espirituais. Fome de perfeição, fome de justiça, como nos fala o Sermão do Monte. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, de ajustamento com Deus. Justiça aí, não é de fazer justiça e se vingar dos outros. Chamar um advogado e fazer justiça, né? Procurar o PROCON e fazer justiça. Não é justiça nesse sentido. A palavra que eu estou falando assim, que a minha língua está mordida. Mas o fazer justiça nada mais é do que procurar o ajustamento com Deus. A palavra justiça no francês é justar, justiça, no sentido de se ajustar, de se encaixar com Deus. Essa é a maior sede da alma. É a maior sede de nos encontrarmos com Deus, que é o objetivo da evolução. É chegarmos a essa perfeição. E perfeição nada mais é do que aquilo que diz o próprio Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 48 de Mateus. Sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. É Deus. Então essa é a perfeição maior. E muitos querem ter essa perfeição, têm fome disso. E nós recebemos tantos talentos, temos que administrar os nossos talentos e levar para essas pessoas o caminho, o método, o exemplo, a energia, a bênção, para que elas possam realizar a divindade nelas. Fazer o exercício do apostolado, do discipulado de Cristo. Esse é o maior exercício espiritual que nós somos convidados a fazer. Sermos apóstolos verdadeiros do Cristo. Ora, então, a multidão estava ali. Jesus, por que vocês não dão para elas de comer? E nós vemos Filipe pensar em 200 denários. Cada denário era um dia de trabalho de uma pessoa. Quer dizer, 200 dias de trabalho não seria suficiente para dar comida para essa gente toda. Jesus nem dá pelota para isso. Quando o André entra na conversa, o irmão de Pedro, diz assim: aqui tem um menino, um rapaz, e ele tem 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus se interessa. Manda reunir um grupo. Eu queria lembrar aqui a vocês, Jesus estava no alto da montanha,
estava no alto da montanha, né? Nós temos Jesus aqui, juntamente com os apóstolos, e a multidão que estava lá. Eram 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças. Então o que eles tinham eram 5 pães e 2 peixes. Então Jesus diz então para os discípulos: vamos fazer assim, vamos reunir em grupos de 50 e 100 essa multidão, levando os olhos aos céus da graça, quer dizer, pede a influência divina, entra em sintonia com os céus, com o Pai, do qual ele era médium de Deus, e deixando que o Pai agisse através dele, as obras que ele fazia não era ele que fazia, era o Pai que estava nele que fazia as obras, como nos diz o Evangelho. Ele então multiplica os pães. 5.000 homens comeram, ainda sobraram 12 cestos. E nós vimos o que essas coisas significavam, né? Nós vimos na numerologia que o 5 significa a bênção que o hierofante dá ao sacerdote, que é dotado da graça divina, distribui bênçãos. A bênção. Nós vimos que o peixe, o 2 aqui significa sabedoria, ou mais de sabedoria que é fruto da experiência. E que Jesus não queria que sobrasse nada, nenhuma migalha. E eles recolheram 12 cestos, que nós vimos que na numerologia o 12 quer dizer totalidade. Daí as 12 casas zodiacais dá a ideia de completo, de total. Quer dizer, o que sobrou foi o infinito. Ele estava em sintonia com o infinito. Houve a multiplicação dos pães e dos peixes, e ainda sobra o potencial infinito para continuar essa multiplicação. Do infinito não se tira nada que o infinito perca. Se eu acrescento alguma coisa ao infinito, o infinito continua sendo infinito. Vamos pegar assim, tá? O infinito. Infinito mais alguma coisa é igual ao infinito. E o infinito, se eu tirar alguma coisa dele, dá sempre infinito. Se eu tiro alguma coisa do infinito, ele continua infinito. Se eu coloco alguma coisa no infinito, é impossível até se pensar em colocar coisa no infinito e tirar coisa do infinito. O infinito é sempre infinito. Por isso que sobra sempre um potencial total ou infinito para a realização da obra de Deus. Logo, Jesus estava dizendo que se eu não tenho capacidade de multiplicar pão físico e multiplicar peixe, por falta de ter ectoplasma para isso, mas que outros possuem e sabem fazer e fazem. Nós vimos aqui o caso de Eliseu, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, né, quando nós contamos aqui na vez passada que Eliseu multiplicava os pães e que já dizia que esse era um ensinamento de Jeová, que era o próprio Jesus no Antigo Testamento, e que dizia que ele multiplicava os pães, todos comeriam e não sobraria, não faltaria nada, não sobraria, e ainda sobraria, quer dizer, foi o caso daqui, quer dizer, não faltaria nada e ainda sobrava. E sobrava o quê? O infinito, o total. Então, se você não tem essa capacidade, faça o que está por trás, em espírito e verdade, que a mensagem diz. Distribui bênçãos. Todos podem distribuir bênçãos. A paz, ter um olhar amigo, ter uma energia de carinho, ter um abraço fraterno, ter um olhar de bondade, distribuir mesmo a bênção de orar junto com o sofredor, com o necessitado, orar para ele, orar por ele, orar junto dele, falar palavras de conforto, de carinho, e mais dar a contribuição da tua experiência, que é a tua sabedoria, aquilo que você saboreou. Experiência é aquilo que você saboreou. Ora, nós temos o dever de fazer isso sempre. E essas coisas são qualitativas. Qualitativas significa então que quanto mais você dá mais da bênção,
sempre vai sobrar um total. Você vai estar sempre abençoado. Quanto mais bênção você dá, mais abençoado você fica, mais bênção você pode distribuir. Quanto mais você fala da tua experiência, mais você fica experiente, mais você compreende aquilo que você faz, mais você pode divulgar aquilo que você tem de conhecimento, porque é qualitativo. É qualitativo. Você não perde nunca, sobra sempre a totalidade. E você pode fazer isso nós não falamos na semana passada, nas áreas mais variadas da vida. Por isso que Jesus mandou dividir em grupos de 50 e de 100. Dentro desse espírito da numerologia de João, nós temos que voltar à ideia dos 50, né? 50 ou dos 100. Toda vez que um número é seguido de um zero, o número aumenta. 50, 500, 5.000. O zero ele em si mesmo não significa nada. Você bota ele depois do número, o número vai aumentando. Quando você coloca o zero antes do número, o zero não significa nada, mas o número diminui. Não é assim? Ora, repare que quando eu tenho um 50, que é um 5 precedido do zero, eu tenho que analisar o que significa o 5 para entender que aquilo está sendo potencializado pelo zero. Ora, se o 5 quer dizer bênção, é a bênção do sacerdote, acabamos de ver aqui, e nós analisamos melhor na semana passada, né? Se é a bênção do sacerdote, já falei que sacerdote não é aquele camarada da igreja, vestido lá com aquelas roupas, não é nada disso. Sacerdote é todo aquele que se predispõe a trabalhar no campo do bem em nome de Deus. Não por ele, mas por Deus. Por isso que a palavra sacerdote no original, no latim, quer dizer o dotado da graça. E na filosofia de Paulo, no pensamento de Paulo de Tarso, a graça é a manifestação do Espírito de Deus. Logo, um sacerdote é um dotado da graça divina. É um apóstolo, é um discípulo, é um trabalhador no campo do bem que se abre um espírito de humildade para ser orientado pelas forças espirituais. Toda vez, então, que você potencializa esse serviço, o 5 aqui, quer dizer, trabalha no campo espiritual. Trabalho no campo espiritual. Acompanhado do zero significa muito trabalho no campo espiritual, muita orientação no campo espiritual. Serviço intenso no campo espiritual. Então, aqui nós podemos dizer que é o serviço religioso. O serviço no campo da religião. Você pode imaginar o pastor da Igreja Católica, você pode imaginar o médium no centro espírita, você pode imaginar o orientador no centro espírita, você pode imaginar um pastor na igreja protestante, você pode imaginar um budista fazendo um trabalho de iluminação e orientação do seu grupo, etc. Uma palestra numa mesquita, numa mesquita muçulmana, entre os do Islã. Veja bem, é um trabalho no campo religioso em benefício da humanidade, em benefício da coletividade. Toda vez que você potencializa o zero, esse trabalho, você está cada vez sendo mais dotado da graça, está deixando de ser um sacerdote, um dotado da graça, para ser um sumo sacerdote, um superdotado da graça. Como Paulo fala de Jesus. Jesus passou a ser sumo sacerdote. Como está na carta aos Hebreus, no capítulo 5 de Paulo de Tarso, nos versículos de 5 a 10. Então, um sumo sacerdote, um superdotado da graça divina. Aliás, o anjo fala isso para Maria. Quando o anjo aparece para Maria, dizendo, cheia de graça, ela era uma sacerdotisa. Nesse sentido. Mas ela não era de nada de roupa, viu? Não tem nada com o negócio de roupa. Ela era uma dotada da graça. Cheia. Ela era cheia, era uma superdotada. Quer dizer, tinha zero depois desses 5 aberta. Ela era cheia da graça divina. Era uma sumo sacerdotisa, uma super sacerdotisa. De grau que nós não podemos imaginar a grandeza de Maria. Tá certo?
Então ela espalha bênçãos para nós. Mas não existe só o serviço no campo religioso. Existe também o serviço no campo social, sem vínculos religiosos. Por exemplo, o trabalho que nós vemos numa comunidade carente, em que às vezes uma pessoa da comunidade carente forma uma escolinha de futebol para tirar os meninos da rua. Não é um trabalho religioso em si, mas é um trabalho de bênção no campo social. No campo social, por exemplo, o seu síndico do seu prédio faz um trabalho de boa administração no seu prédio. Você tem lá um trabalho social, por exemplo, lindo, que não é um trabalho religioso, de uma religião em particular. O do Betinho, quando ele dizia, quem tem fome tem pressa. Então, recolher mantimento para ajudar os necessitados. Você pode imaginar tantas e tantas associações, ONGs. Quando você vê uma ONG aí protegendo lá o meio ambiente, ajudando lá a cuidar da parte dentária de cada um, etc. Os exemplos mais variados. E que não é necessariamente numa roupagem religiosa, mas numa roupagem humana. Daí o 10. Na numerologia, o 10, na carta do tarô, é a carta da riqueza, é a carta da fortuna. Então a carta da riqueza, ou melhor, os recursos do mundo, os recursos humanos, super potencializados. Porque tem gente que tem recurso, não dá nada para ninguém, o recurso é para ele. Para ele ter uma casa granfina, para ele ter jantares granfinos, não que essas coisas sejam erradas, mas ele só investe nisso e nada para os outros. Tem outros não, que usam os recursos e se não é necessariamente dele, ele sabe administrar os recursos, apanhando da comunidade, quando um síndico é um bom administrador, o recurso não é dele. Ele está administrando os recursos de onde? Dos comuns. Ele está fazendo um trabalho em benefício de todos, gerando segurança, gerando limpeza, qualidade de vida, alegria para os moradores, etc. Não é isso? Tem outro lá que tem um recurso lá, administra um clube, administra uma ONG, recebe dinheiro de vários órgãos públicos ou não, às vezes na iniciativa privada, e ele administra aquele recurso para quê? Para ensinar muitas pessoas a ler, para cuidar de problemas de ecologia, limpeza de rio, limpeza de outras situações da vida. Então, repare, administrar os recursos. Daí eu sei. Jesus dividiu a humanidade em grupos, como se estivesse dizendo assim, para tudo precisa-se de organização. Eram 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Vai lá e faça o bem. Vai lá e faça a caridade. Então, nós precisamos organizar. Nós falávamos aqui na vez passada, quando nós temos o exemplo da mangueira, que está aqui do lado. Eu boto uma faixa aqui no Regeneração. A partir de amanhã, estamos dando sopa no Regeneração. Imagina essa mangueira inteira, aqui dentro tem a sopa. Nós não temos condição, recurso para isso. Quanto que nós temos? 10 pratos? 20 pratos? No máximo 100 pratos? Eu não sei, mas qual é a nossa capacidade? Então as coisas precisam ser organizadas. Como também eu não posso chegar e vamos dar passe para todo o Rio de Janeiro. Botar uma passe, o melhor passe do mundo está aqui. Aí vem aí 1000 pessoas para tomar passe, eu não tenho médium para isso. Não tem espaço, não tem sala para isso. Tudo precisa ser organizado. Aonde você vai atuar? E não adianta a gente querer atuar em tudo. Não adianta, tem muita gente que fica, sabe essa coisa de ser campeão da caridade? Eu quero atuar em todas as frentes para ajudar. Acaba você não fazendo nada direito. Quem gosta de fazer isso é político. Quase sempre no final ele vai se candidatar. Ele não se contenta em dar 10 brinquedinhos lá para uma família. Ele quer logo dar para a favela inteira. Não é isso? Então, contanto que ele vai na frente carregando a bandeira. Ele que distribui os brinquedos, ele que teve a ideia, ele que vai com o microfone na frente falando. Até o Papai Noel é ele, porque ele já vai se candidatar. Ele é um malandro. Ele é um malandro que quer pegar quem? A presa, que são os bobos, as ovelhas, os fracos. Isso o mundo está cheio.
Por enquanto que o mundo estiver assim, vão tentar sempre os espertos. No caso, Jesus não fala assim, ele fala em organização. Divide em grupo. E vocês vão distribuir, não sou eu que vou distribuir. Eu estou entregando a vocês para vocês distribuírem. A ideia do talento. Jesus também entrega nas nossas mãos um determinado recurso, que pode ser a nós a nível individual ou a nós a nível de grupo regeneração. O regeneração tem uma função tal. Ele entregou um talento na mão do regeneração. A regeneração tem que administrar. Então, como entregou nas minhas mãos particularmente um determinado talento, como na sua um determinado talento, na sua um determinado talento, você vai ter que administrar. O que você pode administrar? Eu posso administrar sim. 2 vezes por semana eu posso dar fácil. É o teu caso. Você, não, eu só posso 1 vez por semana. Eu tenho compromisso, esse, aquilo, outro, tenho determinadas complicações, eu não posso. Palestra, eu posso uma vez por semana. Eu não posso fazer todo dia. Então você tem que administrar o seu recurso. Então você tem o recurso de fazer palestra. Tá bom, então você vai fazer palestra. Mas eu não posso também ao mesmo tempo cuidar da ONG para conseguir computadores para criança, ao mesmo tempo cuidar da ONG que ensina lá você ter, toda casa ter um jardim para ter plantação em casa. Eu também não posso cuidar da ONG que vai fazer limpeza de rio. Não tem tempo de estudar a palestra. Então, tudo tem organização. Mas Jesus, inteligente, dividiu em 2 blocos: as atividades religiosas e as atividades que a gente chama de sociais. Todas são amor. Pouco importa. Isso é uma diferença daqui do mundo. Se vai com rótulo de religião ou sem rótulo de religião, o objetivo é que você está ajudando o próximo, cuidando do próximo e exercitando, porque lá você vai ter que exercitar em qualquer uma dessas situações a humildade, o perdão e a caridade. Em todas elas. Você pode até ser do campo político e ser um político do bem, como o Dr. Bezerra de Menezes e outros casos que nós temos. Mas aquele outro acabou. Outros casos parece que tem muito político. Só tem aqueles 3 e já chega. Mas isso que eu quero dizer tem que haver organização no trabalho. E mesmo aquele que está recebendo a caridade, ele tem que entrar num pacote de disciplina. Nós não podemos assim abrir um leque. Que o regeneração ajuda o próximo. Não. Ajuda em quê? Ajuda em você vir aqui, tem a palestra, tem o horário, você vem, assiste a palestra e tal. Mas eu cheguei aqui 9 horas da noite e eu quero assistir uma palestra. Não tem, neguinho. Não tem. 9 horas da noite não tem palestra. Tá certo? Eu posso te dar uma orientação, te dar uma ajuda, te dar um olhar de positividade, te dar um compromisso e dizer: volta a tal horário. Fazer uma oração para você rapidamente, mas 9 horas da noite não tem palestra. E compreender? Tem que ver que tudo tem que ter uma organização, uma disciplina. E não adianta também querer inchar de tal forma e querer fazer logo um grupão de 5.000. Não. Faça grupos menores. O próprio Jesus estava ali presente e dividiu 50, 100, 50, 100. Faça grupos menores. Não adianta a gente querer fazer uma regeneração para ser o maior centro espírita do Rio de Janeiro. E temos um auditório para abrigarmos cerca de 5 milhões de cariocas. Tem lógica isso. Quem entrou nisso foi o próprio Allan Kardec. O próprio Allan Kardec, se vocês olharem no artigo que ele escreveu na Revista Espírita em dezembro de 1861, vou repetir, para depois vocês olharem em casa, em dezembro de 1861 ele escreveu, Allan Kardec: é melhor que os centros espíritas se multipliquem do que ficando inchado. Nós vamos ter o perigo de quê? Primeiro, da vaidade. Se o líder ficar vaidoso, todo o grupo afunda. E se o grupo acabar, por algum motivo, por falta de organização, por dinheiro, etc., acaba tudo ao mesmo tempo. Agora, se eu tiver uma porção de grupo pequenininho, um acaba, eu tenho mais 300. Tá certo? 10 acabam, eu tenho mais 290.
O trabalho tem que ser organizado. Além do mais, cada um tem uma função. Que coisa interessante. O Regeneração cuida de alguns velhos. Né? Fez um acordo para cuidar de alguns velhos. Tem outro que cuida de algumas crianças. Tem outro que o trabalho é mais de fazer um jornal mais aprofundado. O nosso é só um boletim informativo. Tem outro que tem um trabalho mais no campo da internet, tem uma página na internet. O nosso é uma página só de informação das nossas palestras, com alguns artigos. Não é com livros básicos já escaneados para que todos possam fazer download. Ainda não está estruturado assim. Então, cada casa tem uma função. Cada um realiza uma coisa. Um tem lá um hospital para doentes mentais. Você chega lá no hospital Allan Kardec, em Franca, são 300 doentes mentais. Então, cada um tem uma função. Então, é bom essa variedade, porque como cada um é diferente, o Senhor usa o recurso de cada um, para que cada um possa, distribuindo as suas bênçãos e usando da sua sabedoria e experiência, possa colocar em prática e favorecer aquele grupo. Tá certo? Imagina se um especializado que fosse cuidar desse grupão fosse especializado só em psiquiatria. Bom, nem todo mundo está precisando desse tipo de tratamento. Né? O outro está precisando de uma outra coisa completamente diferente. Então é bom estar tudo assim dividido em grupo. Um grupo para 50, outro para 100, outro para 200, outro para 10, outro para 20. E no exemplo que nós vemos na vez passada, que é o mais importante. Aquele que você pode fazer na tua casa, numa reunião de estudo, para pegar uma determinada obra de Kardec, do Chico Xavier, de Pedro Baldo, de Agostinho, a obra que mais te agrada, senta e estuda em grupo. Com 2, 3, 4, 5 pessoas, não precisa inchar. Não é para fazer um grupo na tua casa de 100 pessoas. Não, mas ali 4, em que vão fazer um lanche, tomar um mate, tomar um chá, comer um bolo, e aí discutir um determinado tema. Ler em sequência uma determinada obra em que cada um seja responsável naquele dia. Então, é isso que você tem que multiplicar. Fazer uma caridade, mas com organização. Sabendo sempre que existem 2 grandes blocos de caridade. Aquele vinculado a uma informação religiosa, que é menor, repare que a ideia até quantitativa é de 50, outra é de 100, é uma ideia menor porque religião aprofundada é qualidade mais profunda, depende de maturidade da alma. Não adianta inchar, fazer aquelas as catedrais da fé, né, para 10 mil pessoas, é complicado. Isso é loucura. Então, trabalho religioso precisa de um ambiente mais intimista. E existe aquele outro trabalho que é o social, onde que você vai exercer uma opção de coisa lá no campo, por exemplo, da educação física, ajudar no esporte, no desenvolvimento de crianças, de jovens, né? Das pessoas da melhor idade, que agora não chama nem uma terceira idade, da melhor idade, né? Tem tanta gente que faz esse movimento, ajudando eles a fazer exercícios na praça, e dança, e música, etc. Um trabalho maravilhoso que está aumentando o quê? Qualidade de vida. Está aumentando qualidade de vida. Na década de 40 se morria com 50 anos, agora a média é 73. Isso é qualidade de vida. Quando você dá movimento, alegria e disponibiliza a sua vida para servir, para aproveitar, para se distrair. Bom, é isso que é o que nós vimos na vez passada, nas últimas palestras. Agora, entramos no assunto de hoje. Observem. Jesus estava lá no monte, lá no alto, junto com os apóstolos. Diz a passagem que depois de uma multiplicação, que eles comeram e a multidão se dispersou. Aqui embaixo nós tínhamos o lago. O lago que eles chamam aí na leitura de mar. Quem chama de mar é Mateus, Marcos, principalmente Mateus e João, porque eles tinham a ideia de que aquele era o mar. Mas quem era mais especialista como Lucas era médico grego, né? Então o Lucas sempre chama corretamente de lago, o lago da Galileia.
Então aí nós temos o lago. Mas é importante saber que mesmo quando há erro, e que João chama aqui de mar, uma coisa que não é o mar, nós vamos ver aqui erro aparente. Erro aparente. Porque nós vamos ver que em espírito e verdade a colocação é precisa. Mas observemos, aqui o lago. Né? Descendo do monte, né? Havia lá um barquinho que os apóstolos apanharam para atravessar o lago. Os apóstolos vão atravessar o lago. Só que Jesus ficou lá. Jesus ficou lá. Os apóstolos saíram. Vamos consertar então aqui a nossa figura. Só Jesus ficou. Mas também ficou alguns. Não aqueles 5.000, mas alguns mais, podemos dizer, entusiasmados, que ficaram assim. Esse cara é especial. Multiplicar pão e peixe como ele multiplicou, esse sujeito é especial. Vamos ficar aqui perto dele. Ah, mas os apóstolos desceram. O texto diz assim, desceram para o mar. Pegaram um barco e atravessaram para ir para Cafarnaum. Esse era o objetivo. Então houve a descida para ir para o mar, para a praia, pegaram o barco para ir para Cafarnaum. Mas alguns entusiasmados, não discípulos, mas do povo, ficaram ali observando que Jesus não foi. Jesus não foi. E nós não queremos seguir esses caras. Esses caras não multiplicam pães e peixes. Jesus multiplica. Vamos ficar aqui observando. Tá certo? Bom, como não tinha nenhum barquinho ali, porque o barco os apóstolos apanharam para ir embora, eu falei, bom, então tá tranquilo, daqui ele não sai. Daqui ele não sai. Para ele sair daí só tem um jeito. Ele tem que ir a pé, nós vamos atrás dele. Ou então, ele vai ter que atravessar o lago. Como não tem barco, então basta a gente ficar aqui esperando ele descer. E assim eles ficaram. A ideia é simples. É simples, é ver bem como o homem se comporta. Olha, os apóstolos apanharam então o barco e começaram a atravessar. Vou dar aqui alguns dados históricos, geográficos para vocês. A parte mais larga do lago, tinha 12 quilômetros. Necessariamente eles não estavam na parte mais larga. E esses 12 quilômetros levavam então de 2 a 3 horas, para eles atravessarem o lago. 12 quilômetros. Dava de 2 a 3 horas para atravessar o lago. Como se faz hoje, num barco simples daquela época. Aliás, já se descobriu com pesquisa no lago, barcos antigos que afundaram. E pedaços de barco antigo. Fizeram um estudo com o carbono 14 da época e viram que o barco era da época do século I, da época de Jesus. Então hoje se tem até modelo de barco daquela época e barco daquela época. Não está dizendo que era aquele barco. Pode até ser, mas não está me dizendo. Está dizendo que se conhece o modelo daquela época. Com aquele tipo de barco, os 12 quilômetros levavam de 2 a 3 horas para eles atravessarem. Olha, eles começam a atravessar, diz a passagem que já estava escuro. Aí eu já disse que estava de noite. A noite é um problema de tradução. O que é correto. Já está escuro, o tradutor coloca, já estava de noite. O que é verdadeiro. Tá certo? O que está correto. Só que a palavra no original é escuro. Já estava escurecendo, Jesus não descia, os apóstolos diziam, vamos, que ele deve ir a pé, ele vai ficar aí fazendo algo, e a gente já vai seguindo a nossa vida, porque nós temos que atravessar com um barco. Quando eles começam a atravessar, vem um vento. E o vento pegava sempre vindo do oeste para o leste, e o vento agitava o mar
O vento era grande, diz o texto. Aí, né, o vento pegava de rígida, a tradução é uma tradução poética. No original, tá, o vento era grande e agitava o lago. E eles começaram a remar. Começaram a remar com mais intensidade para poder vencer aquela situação. E começaram a ficar com medo e assustados. Então veio imediatamente o medo, a preocupação. E eles já tinham, nessa travessia, no mínimo, no máximo de 12 quilômetros, diz o texto que eles já tinham andado de 25 a 30 estágios. Ora, cada estágio tem 185 metros. Fazendo a multiplicação, então, eles já tinham andado só cerca de 5 quilômetros. Podemos imaginar que ainda não tinham chegado nem na metade da travessia. Não tinham chegado na metade da travessia. Olha como o texto de João é preciso. Tá, chega na metade, eles não tinham chegado. E se nós pegarmos a informação correlata de Mateus para essa passagem, no capítulo 14, versículo 25, diz que eles já estavam a 5 quilômetros, só tinham andado 5 quilômetros, e estavam na quarta vigília da noite. Olha, o que é quarta vigília da noite? A noite começava às 18 horas e terminava no outro dia às 6 da manhã. E essas horas eram divididas, então, nas vigílias. A primeira vigília ia das 18 às 21. A segunda ia das 21 às 24 horas. A terceira vigília ia da meia-noite às 3 da manhã, que é a tal do cantar do galo. A terceira vigília é a tal do cantar do galo, que nós vamos saber lá daquela passagem de Pedro. E a quarta vigília era, então, das 3 da manhã às 6 da manhã. Então, eles só tinham andado 5 quilômetros e ainda estava entre as 3 e as 5 da manhã, e às 6 da manhã. Ou melhor, eles estavam na quarta vigília, que é a chamada vigília da alvorada. Esse horário, né? Depois das 3, indo em direção às 6 horas, é a vigília da alvorada. Foi aí que esse vento bateu, agitou tudo, eles ficaram com medo, começaram a remar, e nessa situação o que eles veem? Jesus. Jesus, em vez de descer o monte, como todos, ou se desmaterializou, nós não sabemos, mas indo por trás do monte, apareceu no lago, e sem querer pegar o barco, foi a pé, andando sobre as águas. O mar estava agitado e Jesus andava a pé. Quando eles virem então aquele ser, né, de branco, à noite, vindo na direção dele, a primeira coisa que eles pensaram que era um fantasma. E eles ficaram com medo de espírito. Ora, isso é uma coisa então milenar. Eles tinham, como hoje pessoas têm, na nossa época, como antes deles tinham também. Tá certo? Fantasma, quer dizer, um processo que nós estamos vendo bem natural, o que mostra a veracidade do texto. Porque podiam dizer que esses espíritos eram corajosos, né? Mas não, mostrar a realidade. Como qualquer um, ficaria com medo. E não tem que tirar onda de espírita, não. Mentira, você está de madrugada, atravessando um lago, uma pessoa de branco andando na boa direção, tá certo? Até você identificar se é do bem, não é do bem, como é, o que vai ser, se você vai dar para nadar, não vai dar, e aí? Você fica temeroso. Então não vem tirar onda, porque isso a gente vê demais em reunião das obsessão quando o doutrinador canta de galo. Não é isso? E o obsessor diz para ele, menos. Baixa Cristo, conheça a tua vida. Conheça a tua vida. Então, para tudo nós precisamos da humildade. Necessariamente, nós estamos vendo situações humanas. Ficar com medo. A identificar, saber da situação, não só, inclusive, pelo perigo físico que estavam vivendo. Será que esse que está vindo é para somar ou não somar para nos salvar? Ou vem para diminuir, nos afundar? É a morte? É o
mensageiro da morte que já veio nos pegar, quer dizer, isso tudo passa na mente da pessoa. Quando eles então identificaram Jesus andando sobre as águas, ficaram assombrados, chegaram ao ponto de dizer, sem dúvida, esse é Filho de Deus. Não o Filho de Deus. No original está sem o artigo definido. Logo, quando está sem o artigo definido, você tem que indefinir. É um Filho de Deus. Um Filho de Deus. Então não é o Filho de Deus, aquele especial, não. É um Filho de Deus. Só que essa ideia de Filho de Deus é diferente do que nós entendemos de Filho de Deus. Você pode dizer, mas eu também sou Filho de Deus. Qualquer um diria isso hoje, que nós temos uma concepção diferente daquela época. Naquela época, para o judeu, toda vez que tinha essa expressão, filho de alguma coisa, esse alguma coisa era a qualidade do filho. Então, o filho do amor, quando ele falou, fulano é filho do amor, é o amoroso. Fulano é o filho da luz. Ele é um filho da luz, ele é um luminoso. É um filho da paz, é porque pratica a paz, porque vive a paz. É um pacífico, é um realizador da paz. Fulano é filho de Deus. Então, não quer dizer que ele é Deus, porque ele realiza Deus na sua vida. Então, quando ele é filho do amor, ele realiza o amor na sua vida. Quando ele é filho da luz, ele realiza a luz na sua vida. Quando ele é filho da paz, ele realiza a paz na sua vida. Quando ele é filho de Deus, é que ele realiza Deus na sua vida. Ele é um ser, então, que nós chamaríamos hoje divino. Divino. Por quê? Porque coloca Deus em participação. É alguém que está sintonizado com Deus. Não tem mais fome e sede de Deus, porque ele é um perfeito do Pai. É alguém que se encaixa à vontade do Pai. É um com o Pai. Mais tarde ele vai falar isso. Lá em João, no capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E para que não houvesse problema, ele ainda vai explicar. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mas o Pai é maior do que eu. Para mostrar bem que ele era um Espírito e o outro era o Criador. Então eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Em outra passagem, e o Pai é maior do que eu. Tá bem? Então, o que nós estamos vendo é que Jesus vinha andando e eles ficaram impressionados. O sujeito multiplica pães, multiplica os peixes, 5.000 homens comem, fora as mulheres e as crianças. Ainda sobra 12 cestos. E agora vem andando sobre as águas, é demais para um dia só. Um dia que eles ficaram encantados. Ainda mais que agora eles estavam agitados ali com medo de afundar. E depois de todo aquele sofrimento, na escuridão, depois de já terem remado, desde do início da tardinha, desde as 6 horas, já estavam remando até 3, 4 horas da manhã. Ainda só tinham andado 5 quilômetros para dentro do lado do mar. Estavam realmente cansadíssimos, esgotados. E Jesus, sabendo de tudo, aparece para eles. E vem de uma forma também impressionante, andando sobre as águas. Ora, até a passagem que Pedro então se encanta, quero te acompanhar sempre. E Jesus vem Pedro. E Pedro vai andando e logo começa a andar sobre as águas, mas temeroso por causa das ondas, começou a se afundar. E Jesus se segurou pela mão e o sustentou. Mas é interessante que Jesus diz, né? Por que vocês estão temendo homens de pouca fé? De falta de fé. A palavra fé aí não é simplesmente eu acredito. Porque se eu perguntar se alguém acredita aqui no Doutor Bezerra, todo mundo diz acredita aqui. Tá certo? Mas se nós tivermos um terremoto e isso aqui começar a cair, como é que nós vamos proceder? Tá certo? Acreditar é uma coisa, ter fé é outra. A palavra fé, ela é diferente de crença, do eu acredito. A palavra fé vem do grego pis, que quer dizer sintonia.
Por isso que diz Jesus, quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda pode dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá. Porque você está em sintonia com Deus. Então você pode dizer para o monte, sai daqui e vai para lá. E vai. Agora a gente diz que tem fé. Está aqui a água. Não precisamos nem transportar a montanha, fazer a água mexer. Vamos nos concentrar todos e fazer a água mexer. No outro dia a gente faz esse exercício. A gente não pagar mico hoje. Para nós não pagar mico hoje. Tá bom? Deixa para uma outra oportunidade. Mas repare bem. É só fazer a água mexer, já dá problema. O que mostra que o nosso caso não é de crença. É de crença. Fé é algo diferente. Fé é uma sintonia, um encaixe perfeito, aquilo que nós falávamos aqui do tal do ajustamento. Você está ajustado mesmo. Já não é mais você, a emissora através de você. O importante não é o rádio, é a emissora que toca através do rádio. Por isso que diz Jesus, as obras que eu faço não sou eu que as faço, é o Pai que está em mim que faz as obras. Isso é sintonia. Então você tem a fonte de água, você tem o cano, tá certo? E aqui você tem a canequinha para pegar a água. Fé é isso, ó. É o tal cano que entra em sintonia com a fonte. Você está em sintonia direta, num canal aberto com Deus? Se tiver, isso se chama fé. O resultado aqui vai ser a manifestação de Deus. Não é você, é Deus o seu intermédio, é médio de Deus. Por isso que São Jerônimo, quando foi traduzido, ficou completamente doido. Porque fé no grego é verbo. E aí, quando ele foi traduzido para o latim, não era verbo, porque no latim dava fides. E fides no latim não é verbo. Que aqui no português dá fidelizar. Fidelizar não é verbo. Não existe eu fidelizo, não existe. Então ele teve de inverter, ele teve de criar, para poder fazer concordância na hora da tradução, ele teve de criar um verbo melhor do que fides, uma palavra melhor do que fides, que fosse verbo, para poder fazer concordância. Então ele traduziu por credere, em latim, que deu no português crer. Aí ficou fácil. Repare que o tradutor matou. Deu algo de acreditar. O problema não é esse. Fé é algo que você tem certeza, que é garantido. Amanhã vai fazer sol, porque eu fui no amanhã e vi. Por enquanto você não foi no amanhã, você não tem a certeza que vai fazer sol. Tem a crença. Você acredita que amanhã vai fazer sol. Certeza, só se você for no amanhã. Você tiver a capacidade de olhar o amanhã. Logo, fé é algo profundamente raciocinado, que é algo que você viu, porque você se sintonizou. Não uma crença vaga. Voltando então para cá, Jesus fala para os apóstolos, vocês têm pouca fé, pouca sintonia com Deus. Estão medrosos, por isso que estão com medo. Medo não só de fantasma, muita coisa criada pelas nossas cabeças, ilusões, por historinhas, por falta de conhecimento da realidade das coisas, mas antes de tudo, também por causa da inclemência da natureza. Não conhecem nem a vida de vocês, o trabalho que vocês têm que realizar. Imagina se a vida matasse os 12 naquela hora. Ali. Vamos imaginar isso. Afundava aquele barco, cansado, e eles morressem. Morriam os 12. Pronto. Tá bom. Agora nós vamos pensar o seguinte. Estamos no início da missão de Jesus, não estamos? Se estamos no início da missão de Jesus, cadê o apostolado de Pedro? Que só viria depois que Jesus voltou para o hospital. Não teríamos nada. Cadê os escritos de Mateus? Nada. Nada. E assim de todos aqueles. De Tiago, que comandava a igreja de Jerusalém. Não teríamos nada. Que escreveu a sua carta? Nada. E João, que escreveu o Evangelho, que escreveu as cartas, que escreveu o Apocalipse? Não teríamos nada. Simplesmente
porque a gente quer interpretar que existe o acaso e que o barco vai afundar e pronto, acabou. Não. Observa a tua vida, planeja a tua vida, medita na tua vida. E nós temos que saber, de alguma forma, que nós ainda temos para realizar aqui na Terra. E aí a gente pode dizer claramente, ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou a minha hora. Essa é uma situação em que nós vamos administrar, buscar ajuda espiritual, porque ainda não chegou. Porque se chegou a hora, você para de remar e pronto. Mas não chegou a hora. E aí, quando não chegou a hora, você fala assim, mas como você pode saber isso? Nós podemos estudar a nossa vida. Já temos o objetivo de estudar e fazermos um planejamento do nosso destino. Nem tudo nós podemos conhecer, não temos capacidade de conhecer, mas um pouquinho nós podemos já saber. Gradativamente nós podemos saber. E já teve pessoas que nos ensinou a isso. Está lá, vocês põem um livro. A técnica funcional da lei de Deus do professor Pedro Baldi, que tem um capítulo chamado Futurologia e tem outro capítulo, Como Planejar a Própria Vida. Então já teve alguém que nos ensinou, bota até forma, explica várias coisas, como a gente já pode estudar. Ora, já não existem profissionais que fazem isso, que estudam a tua vida? Um exemplo de um profissional que estuda a tua vida, um psicólogo. Não é assim, não. Você chega lá, começa a contar uma porção de coisas, o psicólogo vai botar aquilo tudo em ordem. Você conta, ele quer saber dos teus sonhos, ele quer saber das tuas aflições, daquilo que te incomoda, das tuas depressões, de como você era na infância, como é que era o relacionamento seu com o chefe, com os filhos, com o marido. Ele anota tudo e de toda aquela situação ele não dá uma direção para a sua vida, não é esse o objetivo da psicologia? E aí depois de você fazer a análise, de fazer tratamento, muitas pessoas dizem, estou melhor, estou mais orientada na minha vida. Então, gente, já tem um profissional que está fora de você, que já consegue, arrumando detalhes da sua vida, casos, que inclusive muitas vezes são chamados de atos falhos, naquilo em que você se engana e erra, ele utiliza como algo importante, como um complexo, para a sua própria orientação. A sua própria orientação. Então, nós já podemos também fazer isso. Não só esperar uma hora de crise para procurar um profissional, um psicólogo, para ele dar orientação e rumo para a sua vida. Mas aproveite agora e já comece a orientar a sua vida. Aliás, é o que Santo Agostinho nos fala, e nos recomenda que toda noite nós devemos fazer uma reflexão de tudo que foi o nosso dia, e aí pensarmos nas coisas boas que a noite de sono irá me proporcionar, para que amanhã eu realize algo melhor e vá à frente, administrando o meu destino. Ora, podemos então saber bem isso, que o nosso destino pode ser bem planejado. E aí tem gente que fala, eu não vou falar, porque ali eu vou morrer, porque ali vai... Não, você não vai procurar o perigo. Procurar o perigo é colocar Deus em xeque. Eu tenho fé, os espíritos me protegem, eu posso ir naquela rua deserta, tu vai levar um tiro, isso se chama suicídio. Não fui eu que me dei um tiro, mas se ali você já sabe que é perigoso e foi... Tá certo? Agora ali tem uma criança passando mal. E o local é perigoso. Vai para ver se existe alguém que consegue te dominar. É diferente. Quando a situação é pro bem, é diferente. As forças do bem atuam. Atuam imediatamente. Nós temos o caso sério do Milton Boechat, que foi fazer uma palestra. E quando desceu debaixo do Engenho Novo, naquele túnel Engenho Novo, né, que você passa de um lado para o outro, na hora que ele desceu, viu um ladrão na direção dele. Ele então resolveu virar para voltar a escada para sair do ladrão. E aí vinha um outro descendo na direção dele. Eram dois. Um vinha para soltar e o outro vinha para soltar. O que ele fez? Virgem Maria, estou em suas mãos. Um ladrão falou para o outro, já não te disse que esse espaço é meu? Não é meu. Os dois saíram brigando, o Milton foi embora. Eles ficaram brigando para disputar o espaço. E ele foi e tocou o braço na palestra. Só mudou o tema.
que era a manifestação da dor, a manifestação do ser na arte, na dor e no amor, e ele resolveu falar sobre determinismo e livre-arbítrio. Só mudou o tema. Só o tema. E olha, significa então o quê? A nossa vida é planejada. Não podemos ficar em desespero, o barco vai afundar, o barco vai virar. Vem cá, vamos remar, vamos pensar em Deus. Esse cara aqui apareceu, multiplicou 5.000 pães. Bom, 5.000 pães para 5.000. Agora ele vai nos deixar, nós está vendo tanta coisa. Ele acabou de dizer o sermão do monte lá em cima. O sermão do monte foi dito aqui, na multiplicação dos pães. Eles ouviram as bem-aventuranças. E agora o barco vai afundar? Quer dizer, olha aquilo que é a diferença entre disciplina, que esses não tinham, e do médico Chico Xavier, que tem disciplina e muitas vezes não entende, tem que se curvar, e a do iluminado, que é o Emmanuel. Agora imagina um super iluminado como Jesus. Então quando Jesus vem, chega para ele, homens de pouca fé, você fala, mas ele está sendo muito duro. Não, mentor é mentor. O iluminado fala assim, está chamando o outro para onde? Para a disciplina e para o autoconhecimento que eles não tinham. Está faltando em vocês fé, sintonia com Deus. Então o mentor falar assim, ele não está falando porque ele é duro, porque ele é áspero, ele é iluminado. O iluminado não tem coisa de ficar, sabe, Jesus vem aqui, Jesus, você multiplicou os pães, os peixes? Não, quem sou eu para multiplicar os pães e os peixes? Isso é coisa se o Chico fizesse. Você escreveu 400 livros? Quem sou eu? São os espíritos que fizeram. Então essa humildade está lógica no Chico. Agora se eu chegar para o Emmanuel, você ditou os romanos. Não fui eu. Não, é humildade. Isso daí é falsa humildade. Mentor que é mentor, ele diz o que é. Não tem falsa humildade. Compreenderam? Aquele que está aprendendo e que está na fase da disciplina, é que ele tem que ter essa humildade, que tem que inclusive exercitar isso. Porque ele está no processo de anular o ego, de anular a vaidade, de adquirir humildade, que é o instrumento mais importante para o amor fluir. É a humildade. Sem a humildade, como o amor vai fluir? Você vai achar que você que está amando. E é Deus através de você. Ele que flui. Daí dizer também, João, Deus é amor. Quando você ama, é Deus através de você. Abaixa a crista. Isso está até no Evangelho, quando Jesus coloca de forma muito clara. Depois de fazermos tudo aquilo que devemos fazer, devemos dizer, somos servos inúteis, não dizer mais do que a própria obrigação. E são poucas as pessoas que conhecem essa frase que está no Evangelho. Mas por que a gente quase não conhece essa frase? Porque ela dói demais, ela é desagradável demais. Porque assim até Jesus é inútil também. Depois de fazermos tudo aquilo que devemos fazer, somos servos inúteis, não dizer mais do que a própria obrigação. Sem Messias era a obrigação dele. E ai dele se não agisse assim. Entenderam? Aliás, a maior prova de que ele é o Messias é que ele agiu plenamente fazendo a vontade divina. E no final ele até ensina isso, Pai, lá no Getsemane, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, sempre. O Evangelho, então, ele nos dá todas as condições para a gente entender aonde que a gente está e o que deve acontecer conosco, como nós podemos nos planejar e como nós temos que tocar a vida. Até mesmo manda mentores que chegam perto de nós e nos puxam, bridam os nossos impulsos e dizem, homens de pouca fé, de falta de segurança, de falta de conhecimento das coisas espirituais, de falta de conhecimento do próprio destino de vocês, de uma obra que tem que se tocar, que tem que se realizar. Então isso tudo nós temos que refletir. Jesus então vem até eles. Estavam aflitos? Aonde que tem um discípulo precisando, o mestre aparece. Isso é uma frase já da Bhagavad Gita, 5.000 anos antes de Cristo. Aonde quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. E eles foram chamados por Jesus. Então se eles foram chamados por Jesus, estavam em aflição, Jesus aparece. Mas como que eles estavam agindo lá, crianças, né, de forma infantil, de forma imatura, Jesus
Fala com eles, puxando para onde? Para a maturidade. Porque era maturidade. Vocês recebem tudo da vida e estão aí fraquejando por causa disso. Bom, mas aí nós poderíamos dizer assim, mas calma, esse discurso que você está fazendo aí é muito bonito. Mas e se nós estivéssemos no bar? Estaria bonito. Como que seria? E já depois de Weimar, desde 6 até 3, 4 horas da manhã, só tínhamos andado 5 quilômetros, lá as ondas estavam lá agitadas, daqui a pouco vem aquele homem de pronto andando na nossa direção. Como nós íamos agir? Ó, eu não sei nem se Jesus ia dar essa reprimenda para a gente. Se nós já teríamos condição de ouvir uma situação dessa. Em todo caso, o que nós precisamos já entender é que hoje nós somos espíritos. E temos esses instrumentos todos e mais o Espiritismo que nos explica tudo da vida. Que nos dá uma amplitude enorme para nós. E que nós temos um trabalho a realizar na vida. Trabalho a realizar na vida. E nós não podemos só entender que é essa coisa do bar. Porque muita gente poderia dizer assim, mas se eu estiver num bar e lá à noite aquelas ondas vêm, o vento batendo, com Jesus ou sem Jesus, eu vou gritar mesmo. Não é assim? O Emmanuel não disse para o Chico, como é que foi? Disciplina, disciplina, disciplina. E quando o avião estava fazendo aquelas piruetas todas, ele começou a gritar. E o Emmanuel falou para quê? Chico, você está gritando. Ele falou assim, bom, eu estou gritando porque eu estou com medo. Mas então você não pode ter medo, você já não acredita nessas coisas todas? Morra como homem. Eles não, então já que eu vou morrer, eu vou gritar mesmo. Aliás, eles são no final da história que todos conhecem, mas nós temos o texto gravado. Não sei se vocês já viram o texto gravado, que está no Bigafogo. O Bigafogo está ali, está à venda, e tem esse pedaço da internet. Então eu tenho ela destacada no meu computador, como tem também no Bigafogo. Então o texto completo do Chico é que no final ele diz, mesmo Emmanuel dizendo, então se há possibilidade de eu morrer, então vou gritar mesmo. Com Deus, sem Deus, eu vou gritar. É o jeito dele. Ali ele rompeu a disciplina, não nem contigo, Emmanuel, nem nada, eu vou gritar. Então voltemos. Não é só numa situação de um avião, não é só numa situação do barco, mas em muitas outras situações da vida. E muitas outras a gente já grita por qualquer coisa. A gente grita por qualquer coisa. Há um caso fantástico da vida do nosso Chico Xavier, e quem gosta muito de contar é o Espartaco de Largue. Aí você fala, mas o Espartaco desencarnou, é um médico de São Paulo. E não é por causa disso que ele não gosta de contar. Tá certo? A desencarnação não mata ninguém. Então o Espartaco gosta de contar e ainda continua contando. A Marlene Nobre Severino, a médica, esposa daquele ex-deputado Freitas Nobre, né? Então a doutora Marlene também conta, porque os dois foram testemunhos de um garoto que caiu no poço. E o garoto caiu no poço e estava lá, a presença lá de todo mundo, né? E com o Chico Xavier, aquela coisa toda, e o menino foi no poço. E todos começaram a gritar pelo Eurípides. Doutor Eurípides, ajuda o doutor Eurípides, gritando para o doutor Eurípides ajudar. Não sei se você já conhece esse caso. Bom, arrumaram uma corda, botaram a corda lá no poço e tiraram o menino. Só tiraram o menino com aquela alegria, né? Aí o Chico então disse, vocês gritaram para o doutor Eurípides, e o doutor Eurípides já estava aqui, já estava cuidando de tudo, e vocês gritando para o doutor Eurípides, quando ele me pedia para falar com vocês, não precisavam gritar, porque ele já estava cuidando, não gritar. Mas por mais que o Chico dissesse para as pessoas, não grite, não grita, aí queria gritar mais, doutor Eurípides, doutor Eurípides. E o Chico estava dizendo, não grita, porque o doutor Eurípides já estava ali cuidando. Mas eles ficaram assim, tiraram o menino do poço, porque botaram a corda, né? E tiraram o menino do poço, ficou naquela coisa, acreditando no Chico. Acreditando que o doutor Eurípides estava ali. Mas o que tirou o menino do poço é que arrumaram uma corda. Aí fala assim, sempre tem um que diz assim, foi doutor Eurípides mesmo? Foi doutor Eurípides mesmo? E botaram a corda no poço. O poço tinha 12 metros de profundidade, a corda só tinha 9.
Ficou claro? Então foi doutor Eurico de Deus. Até hoje, o Espartaco conta isso. Até hoje a Marlene Nobre Severino conta como que o doutor como o Eurico de Barçanufo atuou com 3 metros faltando de corda. Então o Eurico estava ali e atuou. Tirou o menino do poço. Tá certo? Fez o menino levitar de alguma forma, pegar a corda a partir dos 9 metros e tirou ele de lá. E não é só em situações de estar no poço, não são só situações do avião, não são só situações de barco, mas para todas as situações você grita. Teu filho está doente, tu grita. Teu marido está desempregado, você grita. Você está numa atividade no centro espírita e as pessoas aqui te tratam mal aqui no centro espírita, você grita. Tá certo? Você está na direção da casa e te tratam mal e te perseguem e são contra lá aquilo que você está fazendo e não acreditam em você, você grita. Você está fazendo um trabalho no campo mediúnico, né? E logo vem espírito para atrapalhar, vem médico que falta, vem pessoas que criticam o seu trabalho e você grita. Falta mantimento para aquela proposta que você tinha de distribuir alimento para os pobres e necessitados, você grita. Para tudo a gente grita. Significa nada mais, nada menos do que a gente desce o monte para servir. Ao descer o monte, a gente se depara com o mar agitado. A vida aqui embaixo é uma agitação. No exato momento em que você se desce do contato com Cristo e entra no mar da vida, entra na agitação. Por isso que o João, sabendo ou não historicamente que ali era um lago e não um mar, ele coloca a palavra mar, porque é o mar agitado da vida. Desceu, você cai no mar agitado. E logo não tem luz espiritual, você cai na escuridão aqui do mundo. Essa é a realidade. Nós atuamos aqui no mundo, no nosso trabalho de divulgação, com palestra, outro no trabalho no mediúnico, outro no trabalho de escrever livro, outro no trabalho de dar passo, outro no trabalho de cura, outro no trabalho de administração da casa, outro no trabalho de orientação espiritual, outro no trabalho de orientação a doente, no consultório, seja lá como for. Em todas essas situações, você vai se deparar com a sua escuridão própria. Só Jesus tem roupa branca. Só Jesus é branco por natureza, espiritualmente é iluminado. Nós nos deparamos com a nossa escuridão e com a agitação da vida. E é bem assim mesmo. E tudo fica difícil. E aqui é complicado. Você rema, quase sempre não consegue sair do lugar. Quando sai do lugar, sai muito pouco. Sai muito pouco, já está chegando a alvorada. E você ainda quase não fez nada. Já está a alvorada dos cabelos brancos. Tá certo? Você fala, mas meu Deus, já estou com 50, 60, 70 anos, já passei já do Cabo da Boa Esperança, já estou já com 90 e não fiz nada. Muito pouco, parece que tudo é complicado. E as pessoas lutam em todas as fases da vida. Você luta com criança lá com a sua cachumba, catapora, com os braços quebrados. Você luta na juventude para passar no vestibular. Você luta quando casa, você luta quando tem os filhos, você luta quando os netos nascem, porque quem vai cuidar dos netos é você mesmo. Tá certo? Então você luta com os netos, depois você luta nas suas atividades profissionais, você luta contra todas as situações, você luta no centro espírita que você frequenta, na igreja protestante que você frequenta, ou pensa que lá não tem fofoca igual aqui? Na igreja protestante. É igualzinho, onde está o ser humano vai atrapalhada, vai o mar agitado. Lá é tão complicado quanto aqui. E tem dias, né? A beleza. Então, para onde a gente vai a complicação. Esse é o mar agitado, é a escuridão. O que falta? Foi a única coisa que Jesus falou para a gente entender o que é mar agitado e o nosso serviço no campo do Deus. Fé. É a única coisa. Sintonia com Deus. Sintonia com Deus significa não só abrir o coração para Deus, mas estar mais do que isso também esclarecido. Fazer uma análise da tua vida, do teu potencial, do teu serviço apostolar ou de discipulado. Apostolar é coisa de bacana. No nosso caso é de tarefa. Aliás, eu não sei se já contei isso para vocês, é esse médium Batuíra, por perto que é Sérgio Batuíra, é o Espartaco Guilherme, né? De um dos centros mais interessantes de São Paulo, que é o Centro Espírita, o Grupo Espírita Batuíra. Então o Espartaco Guilherme, muito ligado ao nosso Chico Xavier, e essa foi a
Segunda palestra que eu fiz fora do Rio foi lá nesse centro. E foi com o Newton Boechat. E era uma dobradinha. O Newton falava os primeiros 30 minutos e eu os segundos 30 minutos. E assim eu fui convidado através do Newton, né? O Newton me chamou. Aí logo depois me chamaram para ir lá. Eu tinha 19 anos. Me chamaram para ir lá. Agora já pagaram a passagem, né? E eu fui sozinho sem o Newton. Quer dizer, a palestra era minha de 1 hora. A gente logo já pensa que é bacana. Já pensa logo, sabe? Poxa, já estão até pagando passagem de avião, eu vou lá, vou falar de coisas espirituais, já foram me receber, etc, né? Aquela coisa toda. E aí estavam todos os diretores da casa em volta, e eu conversando e falando. Por mais que a gente não queira, a gente fica animado. Por mais que a gente não queira, a gente fica animado. Fica animado. E ali naquela animação toda eu soltei essa. Quando todo mundo estava falando de dificuldades e tal, eu cheguei e soltei. É que na nossa missão de fazer palestra, os patos na hora, medianizados, falaram assim: meu filho, o Batuíra está aqui do meu lado e manda dizer que no teu caso é tarefa. Menos. Missão, ó, de fazer palestra. No teu caso é tarefa. Mas foi a pancada na hora, assim, mas numa forma carinhosa, mas dura. Você vê como o mentor fala. Ele podia dizer, mas mentor devia ser humilde. Ele podia chegar, meu querido, você não prefere pensar que no seu caso seria missão. E ele viria com mais humildade ainda. Eu ia também fazer de humilde. No fundo eu ia dar uma de melhor que o Batuíra. Entra logo, filho. Esquece que você é missionário, você tem uma tarefa a cumprir. E aí você se cumprir. Ponto final, acabou. Batuíra foi embora. Só veio para dizer isso. Tá certo? Desceu, colocou, deu o recado e cantou para subir. Ó, voltando então aqui, a gente grita por tudo na vida, em todas as situações. E tudo a gente começa a reclamar. Mas é difícil. São livros, antes o Chico reclamava, são 30 livros, escreveu uns 30, agora tem mais 30. Ele escreveu mais 30, agora tem mais 30. Escreveu mais 30, já estava em 90. Ele falou para o Emanuel, agora está em 90. E o que eu devo fazer? Agora o compromisso acabou. Então o que eu tenho que fazer? Tu vai ficar escrevendo o livro por resto da vida. O compromisso que nós tínhamos de fazer 90 já foi feito. Agora você vai ficar. Aí ele fala, então se já acabou o que nós havíamos planejado, que foi 90, e se eu não quiser escrever livro mais? O Emanuel, você aí já arruma um jeitinho rápido para você desencarnar. Lá, ele falou isso na revista, na entrevista na União Espírita Mineira. Vocês pegam esses últimos livros que saíram agora, o Emanuel, Deus Conosco, já viram um livro maravilhoso do Emanuel, saiu agora? É lá, tem entrevista lá, ele fala na hora. O Emanuel, tá bom, você fez o seu trabalho. Você tem mais, pode ficar mais aqui e vai escrever 400. Ou então, não quer. O que vai ficar fazendo aí? Pode até você fazer de tal forma a sua vida que vai desmerecer os 90 que você escreveu. E os 90 vão por água abaixo com o mau exemplo que você vai dar. Então você tem que ficar aqui escrevendo. Vai tocando. Não quer, aí a gente mata. Mas é assim que o Emanuel fala. Ele não usa outra expressão. Te matamos. Querem que eu traga a entrevista na semana que vem? Me poupe. Me poupe. Compre um livro e olhe. Já falei o nome do livro. É isso. Te matamos. Então, nós reclamamos por tudo. Tem 30 livros que reclamam. Tem não sei o que, reclamam. É dificuldade com parente, é dificuldade com isso, é dificuldade com o filho doente, é dificuldade com aquela filha que fica te chateando, é dificuldade com a mãe que complica, é dificuldade com o marido, é dificuldade com tudo. A gente reclama de tudo. Nós temos um caso clássico de uma pessoa que foi procurar o Dr. Roberto Silveira, no consultório, aqui nesses trabalhos, no trabalho que ele faz de psiquiatria, e que foi lá procurar e sentou o pau no marido. O marido era complicado, aí os filhos também, eu quero falar com os seus filhos. Aí ele começou a observar. A senhora, ele fez uma pergunta muito elegante, com o cabelo pintado, uma madame toda arrumadinha, bacana. Toda. A senhora trabalha em que? Eu sou do lar. O filho, eu já sou formado em engenharia, papai montou um escritório para mim. E a menina assim, ouvindo com uma chave assim rodando. Aí ele falou, o que você faz? Aí ela faço direito na coisa do mês, tem que pagar, né?
Humildemente. E é isso que está na sua mão, é a chave do seu carro, você não trabalha. Então tinha carro, o outro montou o escritório e a mulher não está trabalhando. Mas o marido não presta porque ele era um cachaceiro. Era o que eles diziam. A gente reclama de tudo. E aí ele perguntou, tá bom, seu marido tem esse problema porque tem problema com o alcoolismo. Qual foi a última vez, minha filha, que você deu um beijo no seu pai? Qual foi a última vez que a senhora se embelezou, não para a senhora, mas para passar uma noite, fazer um sexo carinhoso e extremamente prazeroso com seu marido, valorizando-o? E mais, e você, meu filho, que já se formou em engenheiro, em que você está ajudando em casa? Com algumas contas? Pega o seu pai e leva ele com um almoço fraterno, para tomar um vinho junto? Para ele não se sentir acanhado, triste, em solidão e viver barra da conta? A gente reclama de tudo, mas de tudo, de tudo. E aonde está tudo certo, a gente reclama. É isso, falta de fé, falta de conhecimento, nada dá certo. O sujeito já frequenta aqui há 5 anos, vem cá, você quer fazer uma palestra? Não tem capacidade. Você quer isso aqui, então dá um passo? Quem sou eu? Eu sou sempre um estou precisando. E o cara não quer nada. Não quer nada. Faz nada, não tem condição mais. Então, poxa, observe, tudo que nos falta é fé. O mar agitado tem para todo mundo. E tem para Jesus. Ele vinha andando no mar agitado, não era assim não. O mar não estava calmo para ele. A cabeça dele que era outra. Então, na hora que nós tivermos uma outra cabeça, diante de situações da vida, nós vamos passar por essas situações. Aquilo que para muitos é um mar agitado, não vamos andar sobre ela. Um espírita que é espírita mesmo, na hora de uma desencarnação, de um parente, de um amigo, de um conhecido, ele já tem condição de se comportar valorosamente, com maturidade, dando orientação. Eu me lembro que a pessoa que me trouxe para a doutrina espírita, o Dr. Luiz Randolfo Paiva, quando ele desencarnou, que nós estávamos lá, era a esposa dele, a dona Inê, que ainda está aí ainda encarnada. Todas as pessoas chegavam lá da família, de outros chorando, ela que consolava. Não chora não, a Luísa está conosco, a vida continua. Ela era a esposa. Mas ela estava fazendo mais do que o dever? Não, era a realidade do coração dela. O espiritismo transbordava. Quando o espiritismo é sincero na tua alma, tu já tem muita coisa para fazer. Muita coisa para contribuir no campo da experiência e no campo das bênçãos. E quanto mais você dá bênção, mais experiência, sempre vai sobrar o cesto cheio, a totalidade. Então, significa de ter confiança e colocar em prática as coisas. Aquilo que para nós é problema, pode não ser. Passa. Entendeu? No meu caso, quando meu filho ficou com problema no hospital, porque estava lá fazendo a operação no cérebro, mas foram tantos os espíritos, mas tantos os espíritas para marcar a operação espiritual, que eu tive que fazer essa administração aqui, ó, de grupinho, porque senão o Pedrinho ficava desde 6 da manhã até às 6 da manhã fazendo a operação espiritual. Não podia nem se mexer no leito, porque tinha que ficar orando. Ora, significa então que é muita bênção. Eu fui testemunha disso, de quantas pessoas no Brasil inteiro me ligando, dando força, confiando, marcando operação, marcando vibração espiritual, etc, etc. Então nós temos uma ajuda, uma colaboração espiritual tremenda. Por que fraquejar? Vamos ter todas as condições. Agora, o que acontece é que tem um grupo de malandro. Um grupo de malandro que ficava não tomando conta de Jesus, mas tomando conta do barco. Aqui não tem barco, então ele não tem como sair. Vou ficar aqui tomando conta dele. Porque eu quero ficar com esse, porque esse multiplica o pão. E eu não quero fazer nada. Eu quero estar atrás dele, porque eu quero comer pão de graça. De repente, chegar no outro dia, Jesus não apareceu. E Jesus não apareceu. Então, vamos atrás dele em Cafarnaum. Ele deve ter ido para Cafarnaum. Vamos atrás dele. Como vieram os barcos do Tiberias, eles pegaram o barco e atravessaram. Chegaram lá, estava Jesus. E eles logo perguntam para Jesus: como você chegou aqui? Em vez de fazer como, eles vão fazer uma pergunta diferente. Nós vamos ver na lista. Quando você chegou aqui, não bate. Não bate, algo aconteceu diferente.
Mas quando Jesus vai explicar o como que ficou faltando, ou o quando, eles logo perguntam, queremos pão. Já passamos a noite toda esperando, já está esse vaziozinho aqui, já tem um vaziozinho, queremos mais pão. Multiplica algo aí pra gente. E aí é a lição da próxima semana. Mas tem gente que é assim, quer ficar andando atrás de mentor, andando atrás de coisa para ganhar. Vem no centro espírita, não é para fazer nada, não, vem para ganhar. Você ganha quando recebe, chega com um problema, está doente, está lá enfermo, está com obsessão, está com fome de verdade, de imortalidade. Tudo isso você recebe aqui. Depois é a hora de você fazer alguma coisa. Tem gente que fica atrás do médico, passa a vida inteira atrás do médico e querendo mais. E toda vez tem que ter recadinho. Toda vez o médico tem que dar recadinho. Se não tem recadinho, ele perdeu a mediunidade. Esse perdeu a mediunidade. Perdeu a mediunidade. Então, se vê um recadinho assim para você, meu irmão, vai trabalhar. E esse é o obsidiado. Não é o mentor. Olha como o mentor falava antes, como ele está falando agora. Pronto, logo tira um médium dali, já dou mais valor pro médium. É assim. Tem gente que passaram a vida inteira atrás do Chico. Eram 12 horas de viagem, 12 para 12 para voltar, e toda vez, 15 dias, estavam lá atrás do Chico. E toda vez vinha com recadinho, uma mensagem: se o Chico não desce no inferno. Meu Deus! E aí? Pegaram a obra de Kardec para ler? Certa vez eu disse isso: vem cá, você sabe, não precisa me dizer o que está escrito na obra de Kardec. Me diga o nome dos livros que Kardec escreveu, não precisa nem dizer na ordem. Não precisa nem me dizer na ordem. Ah, mas a pessoa fala, eu sou do Chico, eu estou com o Chico. Calma, não adianta ficar atrás de mim, tem isso daqui ficar atrás de Jesus. Ó. Queria um pão, não queria um Jesus. Você quer recadinho, tem outros que querem outra coisa, tem outros que querem ficar atrás do Chico para explorar, para cobrar até ingresso. Como em tantas instituições e tantas situações desagradáveis lá em Uberaba aconteceram. Então, calma. Veja, a ideia que se passa é: olha, o alto me serviu, o alto me ajudou, agora está na hora de eu colocar isso em prática. O alto me dá isso tudo aqui, ó: corpo, pai, mãe, instrução, profissão, olha, todas essas coisas, tudo isso aqui, tudo, e pede: ama o teu próximo. E é sempre complicado. A única coisa que ele pede é: ama o teu próximo. E é aqui que a gente grita. Aqui que o mar é agitado, aqui que o bicho pega, aqui que é complicado, aqui que não dá para fazer e tal. Mas se eu tivesse mais coisas, se eu ganhasse mais isso, se eu tivesse mais um recado, se eu tivesse mais uma mensagem, se eu tivesse mais um não sei o quê, é mais um, mais outro, mais outro. Quando ele só pede isso, porque aí resume tudo, absolutamente tudo. Toda a lei dos profetas: ama o próximo. Só isso que nós queremos. O resto da próxima reunião. Muita paz.